Dizem que o terceiro templo de Israel precisa ser reconstruído para poder se cumprir as profecias. Porque falam que o anticristo, a besta, vai governar, vai ter seu trono lá no templo, o templo de Israel. E dizem também que João, quando recebe lá no Apocalipse uma cana para medir, ele vai medir o templo de Israel. Então, para se cumprir fielmente as profecias do Apocalipse, o templo, o terceiro templo de Israel, precisa ser reconstruído. Será que isso realmente é verdade? E para trazer a resposta, diferente do que muita gente faz, aí que faz um alarde, faz sensacionalismo, quer chamar atenção com a construção do terceiro templo, eu quero responder, na verdade, de forma bíblica, sem querer fazer sensacionalismo, aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, o que a Bíblia diz é que aquilo que era cerimonial, das leis judaicas, a lei do passado, os utensílios, tudo aquilo era sombra daquilo que ia realmente acontecer de verdade. É isso que o texto em Hebreus fala. Se você pegar Hebreus capítulo 8, 9, 10, vai falar com mais clareza, com mais detalhes a respeito disso. Eu quero ler somente um verso para você pelo menos ter uma noção daquilo que era o cerimonial, aquilo que era a lei, era somente uma sombra da realidade. Olha só, Hebreus 10, no verso 1 diz assim, ó. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. É só apenas uma sombra. Aquilo que era na lei, o templo, as coisas que aconteciam, era somente uma sombra e não era a sua realidade. Vamos lá, ó. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Era sempre repetido, mas não aperfeiçoava ninguém. Olha só, para ter uma ideia, uma comprovação daquilo que era sombra e não realidade. Então, o que é realidade? O templo é realidade? Não, é uma sombra. Os cerimoniais era só uma sombra. Para ter uma ideia, aquilo que era o sacrifício de animais, de cordeiro, se confirmou, se realizou de verdade no sacrifício de Jesus. Ele foi o cordeiro. Então, aqueles sacrifícios era somente uma sombra. Jesus é a realidade. E o templo? O templo é sombra do quê? É sobre isso que vamos falar mais ainda nesse vídeo. Teve uma ocasião que Jesus, conversando com uma mulher samaritana, ela faz exatamente essa pergunta. Onde que devemos adorar? É lá no monte? É em Jerusalém, no templo? Onde que... E Jesus responde. Então, para não ter a minha resposta, eu quero ler o texto, então, em João 4, no verso 20, e também vou ler o 23. Olha só a conversa da samaritana com Jesus. No verso 20 primeiro. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ó a resposta de Jesus, no verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. E essa resposta de Jesus é exatamente para responder a pergunta dela. Onde devemos adorar? É neste monte? Ou é lá no templo de Jerusalém? Ele falou, não. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não precisa nem do monte e não precisa nem do templo. É em espírito e em verdade. Então, se você pensa diferente de Jesus... Porque foi Jesus que respondeu. Não precisa do monte, não precisa do templo. É em espírito e em verdade. Então é assim que devemos adorar. Lembra que em Hebreus lemos que os cerimoniais no templo, as leis, não servia, não conseguia concretizar a adoração? Mas Jesus falou que os verdadeiros adoradores, o tempo já chegou. E não é em algum lugar. Não é em um estado, num momento, não é naquela região geográfica. Mas é em espírito e em verdade. Agora, então, vamos para a resposta. O que, na verdade, então, é o templo de Deus hoje? Se o templo antigo era sombra, hoje, o que é o templo? Para você não pensar que é a minha resposta, aquilo que eu penso, é você que está pensando dessa forma. Então, eu vou ler o texto bíblico trazendo a resposta para você. Olha só, 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, diz assim, ó. Vocês não sabem que são
templo de Deus? Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Então o texto bíblico diz que a realidade hoje do templo somos nós. Deus habita, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Essa é a resposta bíblica. Ou será que Paulo estava equivocado nisso? Obviamente que não. E para isso nós vamos ler outro texto para confirmar essa resposta. Olha só o que o apóstolo Pedro pensa sobre isso e respondeu lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, dizendo assim, ó: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós somos as pedras vivas edificando a casa espiritual. E essa casa espiritual para quê? Olha só, para serem sacerdócio santo. Onde o sacerdote tinha o seu ofício? Era no templo de Jerusalém, no templo de Israel. E agora nós estamos também separados aqui para serem sacerdotes. Então nós somos o templo e oferecemos o sacrifício. Olha só, vamos ler o texto inteiro, esse verso aí. Ó. Olha só. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então não precisa mais do templo, isso é sombra. O sacrifício de animais é sombra. As pedras que construíram o templo, isso aí é sombra. Agora nós somos essas pedras, nós somos o templo, o sacerdote, o ofício de sacerdote. Agora nós que oferecemos o sacrifício a Deus através de Jesus Cristo. Mas se você quer saber mais outros textos que falam a respeito dessa mesma resposta que nós somos o templo de Deus, tem essas outras referências. Não vou ler todas para não ficar lendo, fazendo muita leitura aqui, mas você pode pegar essas referências e confirmar que nós agora que somos o templo de verdade, o templo de Deus. Não precisa mais de um templo lá em Jerusalém. Vamos pensar um pouquinho sobre a realidade de ter que construir um terceiro templo lá em Jerusalém. Porque o lugar certo de construir o templo de Jerusalém seria onde está o Domo da Rocha dos muçulmanos hoje. Então seria uma grande confusão, uma guerra tremenda para construir o templo, para tirar o Domo da Rocha de lá, quebrar, sei lá o que, e construir o templo no lugar. Imagina a guerra, a confusão que seria. E depois, imagina, vamos lá imaginar, né? O templo construído lá, e os sacerdotes, o sumo sacerdote, oferecendo sacrifícios de animais ali diariamente. Todo o cerimonial que tinha no templo antigo, ter esses cerimoniais de matar animais nos dias de hoje lá no templo. Seria um negócio estranho, né? E depois o anticristo, o líder mundial, ir lá nesse templo para sentar-se num lugar santo lá e se colocar como Deus. É um negócio meio confuso de imaginar. Mas agora que você já entendeu que nós somos o verdadeiro templo e que a adoração não é mais feita dessa forma que era só somente sombra, mas que a adoração hoje é feita em espírito e em verdade, nesse templo que somos nós, que são vocês, nesse templo que é o nosso corpo, onde o Espírito Santo de Deus habita. Então agora a pergunta verdadeira é essa. Então o que as profecias queriam dizer quando o anticristo queria se assentar no templo de Deus e ser como Deus? Essa é uma pergunta boa. Então vamos ler agora o texto bíblico que traz toda essa questão do entendimento do anticristo lá no templo. Enfim, vamos ler 2 Tessalonicenses no capítulo 2, no verso 4, que diz assim, ó. Este se opõe, este que é o anticristo, que é a besta, ele fala assim, ó. Este que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. O anticristo ele tem essa referência, ele vai se achar que ele é o mesmo Deus, e no caso do texto aí fala que ele vai assentar-se no santuário de Deus. E aí, como que a profecia vai se cumprir dessa forma descrita?
Bom, acredito que agora você já entendeu que você é o templo do Espírito Santo, que você é o lugar de adoração a Deus. Então, repito isso porque você precisa ficar claro isso na sua mente quando ler as profecias agora, entender em que lugar que o anticristo, que a besta, quer tomar. Olha que lugar que ele quer assentar para ser adorado. Vamos ler em Apocalipse 13, a partir do verso 15, que diz assim, ó. Falando da besta, diz assim, ó. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Então tinha uma adoração obrigatória à imagem da primeira besta. Então você entendeu que agora ele queria tomar o lugar de adoração a Deus que é em você, que é em espírito e em verdade de você, do seu corpo, do seu templo, que é você mesmo. Ele queria tomar adoração para ele, para a imagem dele, obrigatoriamente. Caso contrário, teria que ser morto, é o que o texto diz. Então o anticristo, ele rouba a adoração para ele. Então tirou a adoração daquilo que seriam os templos, o templo do Espírito Santo, que são as pessoas. Ele quer adoração para ele. E continuando, olha, em capítulo 13 do Apocalipse, no verso 16 e 17, fala assim, ó. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivessem a marca que é o nome da besta ou um número do seu nome. Ele não só queria adoração para ele, que este templo adorasse ele, mas ele queria marcar este templo, que é o nosso corpo, com a marca dele, com o número 666, que é o registro da besta, uma profanação do templo, que é o seu corpo. Então o diabo, através da besta, do anticristo, ele quer adoração para ele. Ele quer que nosso corpo seja marcado com a marca dele, e essa é a forma de assentar-se no trono do templo, pedindo adoração obrigatória para ele. É isso que vai acontecer no futuro através do anticristo. E para isso, confirmando agora que você entendeu, não precisa de um terceiro templo. Ah, mas se construir o terceiro templo? Olha, eu acho improvável. Mas se construir, a verdadeira adoração não é no templo, é em você. O verdadeiro templo não é construído com pedras, mas é você. E de qualquer forma, se construir um terceiro templo no futuro, o que ele quer adoração não é do templo. Ele quer adoração das pessoas. Ele quer adoração do corpo em espírito e em verdade para ele, para o diabo, para a besta. Ele quer adoração para ele. E é isso que o anticristo, que a besta no futuro quer fazer. Se você não entendeu ainda, eu vou deixar mais claro. As pessoas estão esperando um templo físico. E com isso serão enganados no futuro. Agora, se as pessoas estão conscientes, entendendo aquilo que o diabo quer fazer contra nossas vidas, você vai estar esperto e deixará outras pessoas espertas para não adorar a imagem, para não receber o número, porque essa sim é a adoração à besta, é a adoração ao diabo. Esse é o alerta importante para o futuro que a Bíblia nos coloca em revelação através das Escrituras. E muitas pessoas fazem uma bagunça, tem que construir o templo. Não. O que o diabo quer é a sua adoração. Então fique esperto com isso, porque o diabo ele quer tomar o trono do santuário que é você, que é dentro de você, onde deveria habitar o Espírito Santo, é ali que ele quer habitar. Fico alerta para você. Isso tanto nos dias de hoje, como principalmente no futuro, no período da grande tribulação. Ah, mas tem o texto de Apocalipse 11, que João pega a cana de medir e vai lá medir o templo, para contar os adoradores que tem no templo. Como este assunto foge um pouquinho do que nós falamos hoje, apesar de estar falando do templo, mas foge um pouco da adoração que o anticristo quer, sentar no trono da adoração, foge um pouco desse assunto. Então, para não alongar muito este vídeo, eu vou fazer um outro vídeo tratando desse assunto de João, medindo o templo e contando os adoradores do templo, que daí é um outro assunto, apesar de estar falando do templo. Então, já que você
Quer saber sobre esse tema também? Se inscreva no canal, aperta o sininho para quando eu lançar esse outro vídeo para falar disso, você também possa assistir e entender a respeito disso, tá? E não esquece também de deixar o seu like, que isso é muito importante para a gente divulgar e fazer crescer o canal. E em falar em divulgação, é muito importante você também pegar um link desse canal aqui, ou desse vídeo mesmo, e compartilhar com seus amigos, compartilhar com outras pessoas, para que as pessoas possam entender aquilo que é o templo de Deus, que o terceiro templo não precisa necessariamente ser construído, mas que nós somos o templo de Deus. Então compartilha esse vídeo para outras pessoas. E você que conhece outros vídeos do canal também, escolhe outros vídeos aqui, compartilha com outras pessoas também, para que as pessoas possam conhecer o canal Desembaralhando o Futuro. Eu sou o Johnny Cruz, que tenho muito prazer de falar para vocês a respeito das profecias bíblicas e qual é o seu entendimento. Por isso que fazemos este vídeo aqui do canal Desembaralhando o Futuro, e até o próximo.